15, que diz: palavra fiel é esta, que, se morremos com ele, também com ele viveremos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Louvemos ao Senhor com um grupo de louvor. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. Nesse momento, teremos um momento também de comunhão, mas em especial, aqueles que puderem, dê um abraço no pastor, porque hoje nós comemoramos, os batistas comemoram o dia do pastor. Pastor, parabéns pelo seu dia. E aqueles que puderem, vai ser uma fila agora, né? Para dar um abraço no pastor. Mas diga a ele que o ama, diga a ele que ele é muito importante, né? Temos que orar pelos pastores, não só no dia do pastor, mas todos os dias. Essa semana a gente estava conversando e eu dizendo a ele: olha, tem que ter realmente o chamado para ser pastor, e a gente, como igreja, a gente precisa entender isso e ver como o Senhor vê. Então louvemos ao Senhor. Pode sair dos seus lugares. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, bendizei o seu nome para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, bendizei o seu nome para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, bendizei o seu nome para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, bendizei o seu nome para sempre. Ele é a rocha? Ele é a rocha da minha vida, a força da minha salvação. Sua fidelidade é grande, seu amor nunca acabará. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, bendizei o seu nome para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, bendizei o seu nome para sempre. Ele é a rocha da minha vida, a força da minha salvação. Sua fidelidade é grande, seu amor nunca acabará. Sua fidelidade, Sua fidelidade é grande, seu amor nunca acabará. mais uma vez, sua fidelidade. Sua fidelidade é grande, seu amor nunca acabará.
Teremos agora a dedicação de vidas e bens. Enquanto os irmãos estiverem ofertando ao Senhor, vamos louvar o hino Tua Voz Escuta Convocar-me, do HCC. Tua voz escuto a convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser o instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos. Que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser o instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Amém. Deus grandioso, Deus eterno, queremos neste momento, Senhor, apresentar nossas vidas em Teu altar, Te apresentar, Senhor, tudo que Tu nos deste, que não é nosso, entregamos em Teu altar. Recebe, Senhor, essas ofertas, recebe, Senhor, que todos os líderes, pessoas que estão responsáveis, possam ministrar com sabedoria, Senhor. Vem estar abençoando a Tua igreja. Queremos Te agradecer por este dia, um dia festivo, ó Pai, o qual estamos comemorando o dia do pastor, o qual o Senhor nos deu, Senhor, para esta casa de oração. Um homem, Senhor, íntegro, um homem de bênção para nós. Por isso te pedimos que o Senhor venha continuar abençoando a sua vida, a vida de Sandra, de Raíssa, toda a sua família. Que o Senhor venha estar dirigindo com o seu poder. Obrigada por tudo, Senhor. Recebe também recebe a nossa adoração, que nós acabamos de te louvar. E também que possamos aprender mais de ti com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Teremos agora a mensagem bíblica. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Bom dia aos irmãos, amigos. Hoje pela manhã eu tenho a alegria de convidar alguém muito querido do coração, que eu tenho aprendido a amar desde que cheguei nesta igreja, para fazer esse momento de reflexão. Hoje nós não estaremos com o estudo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, que nós estamos terminando, não é? Hoje nós teremos uma palavra direcionada pela questão do momento dos batistas brasileiros, né, que celebram o dia do pastor. E ficava complicado o pastor pregar no dia do pastor. Então,
Eu tenho a alegria de convidar nesse momento meu irmão e irmão de vocês, Alcides. Vem aqui, por favor, querido. Ele vai estar nessa manhã trazendo a mensagem do Senhor, aquilo que Deus colocou no coração dele, para nós. Alguém que já faz com muita graça isso, já é um ministro do Senhor nos grupos pequenos, quando tem oportunidades nas aulas da escola bíblica, e hoje Deus colocou realmente no meu coração que ele estivesse compartilhando o coração dele conosco, tá certo? Então eu gostaria de nesse momento pedir a vocês, se estivessem intercedendo, pedindo a Deus que mais uma vez o use com sabedoria, com graça, para que ele possa usar esse momento para a glória do nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, mais uma vez eu quero te agradecer pelo privilégio, Senhor, de termos uma casa de oração, um lugar como esse que o Senhor preparou para que tivéssemos condições, liberdade, para nos encontrarmos e prestarmos um culto ao Teu nome e celebrarmos o Senhor com alegria no nosso coração, com convicção de que foi a melhor escolha que fizemos na nossa vida, tornarmos-nos discípulos do Senhor. E nesta manhã eu venho te pedir, Pai, mais uma vez usa Teu servo Alcides, e para que ele possa compartilhar o coração dele, aquilo que o Senhor colocou na sua mente, e que seus lábios sejam mais uma vez um canal da vontade do Senhor, a mensagem do Senhor para a tua igreja. Abençoa, Senhor, Alcides, Talita, Estezinha, essa família tão bonita que a gente ora, que a gente agradece a Deus todos os dias. Agradece ao Senhor pela vida de cada um deles. Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então vamos ouvir o Senhor mais uma vez. Agora, você também que nos assiste pelo canal da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio, Deus abençoe a sua vida, que você possa ser edificado como nós estamos sendo também aqui. Deus abençoe, Alcides. Bom dia, meus irmãos. É um privilégio e ao mesmo tempo um desafio estar aqui. Eu estive aqui algumas vezes e essa mesma mensagem que eu vou passar aqui para vocês agora, eu também preguei há 2 anos, justamente quando a gente estava comemorando o Dia do Pastor. Acho que alguns irmãos estavam aqui naquela época. E diante do momento que nós estamos atravessando aqui, de uma realidade diferente na igreja, eu decidi trazer a mensagem novamente para vocês, e já pedindo desculpas aí se os irmãos estão me achando repetitivo. Mas eu achei interessante trazer a mensagem e o tema escolhido, dificuldades e privilégios de ser um pastor. A gente vai discutir um pouco sobre isso. Eu queria também que, se vocês quisessem interromper, fiquem à vontade. Quiser fazer alguma observação, fiquem todos à vontade. Como é difícil estar aqui na frente, pastor? Pelo menos para quem não tem costume, né? É difícil enfrentar o público, olhar para vocês, olhar para o rosto de vocês e perceber que todos estão ávidos para ouvir alguma coisa. E o que deixa a gente mais angustiante é ver o rosto de vocês, essa expectativa sobre o que a gente vai falar. Isso é difícil e eu espero que os irmãos compreendam esse desabafo e até mesmo um nervosismo natural de quem não tem o hábito de estar enfrentando isso diariamente. Mas enfim, estamos aqui pela graça de Deus e que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por este momento. Te agradecemos por esta igreja, por este pastor que lidera esta comunidade, ó Pai. E que o Senhor nos mantenha humildes, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor, e aplicá-la diariamente, ó Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. E aí, eu começo fazendo uma pergunta. E os irmãos fiquem à vontade para
para falar, para entender o que achar melhor. O que é ser um pastor? Só não pode o pastor responder, certo? Quem se habilita a falar o que é ser um pastor? Oi? Cuidar de suas ovelhas. Pastor é o cabeça, não é isso? Da igreja. Quem mais? É verdade, o pastor pode ser muita coisa, né? Então a origem do nome pastor, né, vem de cuidador de ovelhas, pastorear as ovelhas, observar atentamente o comportamento das ovelhas, né? E por aí vai. É só para a gente ter uma ideia, para a gente começar, né, a iniciar o debate. E outra pergunta: quais são as dificuldades vivenciadas pelo pastor? O que é que vocês acham? São muitas, são poucas? Muitas? É um ser humano como nós, né? Vamos discorrer um pouco sobre essas dificuldades. Se a gente perceber, em certo sentido, essas dificuldades também são enfrentadas por nós, né, que fazemos parte da igreja. Mas eu acredito que, em relação aos pastores, né, eu acredito que algumas dificuldades eles estão mais expostos, né, e a gente vai ver por quê. Percebam também que em algumas dificuldades, ou se não em todas, eu vou deixar propositadamente algumas perguntas, certo? O intuito é realmente nos desafiar, acho que principalmente eu mesmo, né, e para que nós nos sentimos incomodados. O intuito é esse mesmo, né, nos deixar incomodados para, a partir disso, a gente ter alguma atitude, alguma ação, certo? Então vamos lá, uma primeira dificuldade que eu elenquei aqui. Claro que são várias, eu elenquei algumas, certo? Mas são muitas. Os pastores precisam carregar e exercer a autoridade que lhe é dada por Deus. Por que isso tem sido uma dificuldade hoje? Principalmente nos dias de hoje. Hoje, se a gente perceber, a gente vive um momento em que se prega a liberdade plena, né? Em que se prega o nosso ponto de vista deve ser defendido de modo exacerbado, né? E tudo isso traz uma dificuldade de nós nos submetermos a uma autoridade, de entender que estamos debaixo de uma autoridade. Como isso tem sido difícil hoje, principalmente nos dias de hoje, né? Que muitas vezes a gente tem deturpado um pouco o que significa uma democracia, né? Democracia não pode se fazer tudo. Tudo tem que ter limite. E hoje, essa dificuldade, principalmente, acredito, para os mais jovens, de entender que nós devemos nos submeter a uma autoridade, né? E entender que essa autoridade, no âmbito de uma igreja, ela vem de Deus. O pastor, ele possui essa autoridade. E nós, como cristãos, como membros de uma igreja, precisamos entender essa autoridade e, além do mais, além de entender, precisamos nos submeter a ela. Eu acho que isso é o mais difícil, nos submeter à autoridade. A gente aqui e acolá percebe como nós nos sentimos incomodados de nos submeter a uma autoridade. Veja no âmbito de um trabalho. Acredito que a maioria aqui no trabalho deve ter chefe. Quando o chefe impõe alguma coisa a gente acha ruim. Mas a gente faz porque é obrigado, né? Na igreja, não existe uma obrigação, digamos, financeira. Mas existe uma obrigação espiritual, que eu acho que é até mais importante, se a gente perceber, se a gente pesquisar mais a fundo.
E hoje, com essa ideia essa deturpação, na verdade, que existe de liberdade, a gente acaba criando dificuldades para seguir essa linha de autoridade. Muitas vezes a gente confunde a autoridade dizendo que a pessoa que está exercendo é um ditador, e às vezes não é isso, né? Às vezes realmente é exercício de uma autoridade que a gente precisa entender isso, e precisa entender que o reino de Deus existe uma autoridade suprema que é o próprio Deus, e que Ele designou pessoas para missões específicas, dentre elas o pastor, né? E aí nós, como membros, como cristãos, devemos entender essa autoridade, devemos entender essa liberdade. Claro que nós somos livres, mas até que ponto nós somos livres? Não existe liberdade plena. A liberdade por si só, ela tem limite. Uma liberdade sem limite, ela se torna uma anarquia. Então, a liberdade a gente tem que exercer com responsabilidade. E a gente tem que combater muito o que se prega mundo afora, né, do conceito de liberdade. Nós, como cristãos e ovelhas, temos reconhecido a autoridade dos nossos pastores como uma autoridade vinda de Deus? Essa é uma primeira pergunta que eu deixo para essa primeira dificuldade, né? Vocês vão ver que há algumas dificuldades, se não em todas, eu vou deixar essas perguntas para que a gente reflita um pouco sobre elas. Então fica essa primeira dificuldade elencada aí, que é a questão da autoridade do pastor. Segunda, que eu acho que já vem, é uma consequência da autoridade, a liderança. O verdadeiro pastor precisa exercer sua liderança. Isso também é uma dificuldade nos dias de hoje, né? O que é exercer liderança? O que é que vocês acham? O que é exercer liderança? Quem pode falar alguma coisa? Fiquem à vontade, viu? É fazer outros líderes. Quem mais? Capacidade de influenciar as pessoas, né? Então a gente vai ver que existem, né, vários modelos de liderança, vários conceitos, né? Eu destaquei aqui algumas características de uma liderança dentro da igreja, certo? Investir tempo nas ovelhas. Como também isso tem sido difícil. Hoje, principalmente, né? Tudo é corrido, sobra pouco tempo para tudo, e muitas vezes o investir tempo nas ovelhas, se a gente perceber, não é nem tanto, ou não é culpa do pastor, mas das próprias ovelhas, porque todo mundo é corrido, sobra pouco tempo para tudo. E aí o pastor já destacou aqui, falta tempo para tudo, né? E o pastor já destacou aqui uma vez que quanto tempo a gente tem gasto no celular, no WhatsApp, né, Facebook. Será se não dava para a gente aproveitar melhor esse tempo, né? Será se não dava para a gente refletir um pouco sobre isso? A gente precisa refletir um pouco sobre o nosso tempo, como nós temos gastado o nosso tempo. Temos permitido que o pastor invista nas nossas vidas? Precisa a gente refletir um pouco sobre isso, né? O pastor, ele deve investir tempo nas ovelhas, mas a gente precisa estar disponível para isso. Do contrário, sobra pouco espaço para o pastor fazer isso. A gente precisa ter essa disposição, né? Na liderança também, a gente tem que entender que quando for necessário, o pastor precisa fazer uma exortação. Como e também isso é difícil, né? Como é difícil a gente receber ou ser exortado. Isso também decorre, né, dessa ideia de liberdade, né? Ideia de da nossa dificuldade de não nos submeter a uma autoridade. Então, o pastor, a gente tem que entender que ele tem, e nós também, não só o pastor, eu acredito que nós devemos exortar quando for necessário. E aí, né, o irmão que está sendo exortado deve entender que o momento é para ser exortado mesmo, né? E aí ele precisa ter humildade para entender aquele momento.
pastor também deve prestar apoio espiritual às ovelhas, né? Quantas vezes a gente procura o pastor nos momentos mais difíceis, no momento difícil que a gente está atravessando a vida, né? E às vezes a gente só se lembra disso quando está passando por um momento difícil, né? Quando está tudo bem, é difícil a gente procurar a nossa liderança, né, para orar junto, ou é mais difícil, né, para agradecer. A gente precisa entender que o pastor, ele presta apoio espiritual, sim, mas as ovelhas, né, tem que estar também ao lado dele. Muitas vezes o pastor também precisa de apoio espiritual. Estou errado, pastor? O pastor também precisa conhecer e sentir as dificuldades da membresia. E para isso ele precisa criar relacionamentos estreitos, né? Precisa estreitar esses relacionamentos. Como é que o pastor vai entender as minhas dificuldades se eu não me abro para ele, se eu não chego a ele, se eu não abro a minha vida para que nós possamos nos estreitar? Então, os membros têm essa função, né, também, de pelo menos amenizar essa dificuldade. E aí, outra pergunta que eu deixo: qual o nosso papel como ovelhas diante da liderança do pastor? Qual o nosso papel? Como um primeiro passo, entendo que a gente deve reconhecer em humildade espiritual que o pastor possui essa liderança sobre nós, seja para investir o tempo em nós, para exortar quando for necessário, prestar apoio espiritual e conhecer as nossas dificuldades. A gente precisa entender que o pastor possui essa liderança. Outra dificuldade: o pastor, normalmente, ele é mais vigiado, mais fiscalizado. Estou certo ou errado, pastor? É mais exigido do que os demais. Se cria muitas vezes expectativa muito alta em relação aos pastores, justamente porque ele é um líder, né? É uma liderança espiritual. Se cria expectativas altas em relação à reação dos pastores, os resultados de pastorear uma igreja, esquecendo que nós fazemos parte desse resultado e nós fazemos parte dessa comunidade, né? E aí, nesse aspecto, eu deixo essa reflexão que está aí no boletim. Muitas vezes nós, como ovelhas, nos esquecemos que o pastor é um ser humano como nós, com seus problemas, sua história pessoal, seus traumas, né? Pelo fato de o pastor ser um líder que deve ser reconhecido por nós, ele não é um ser superior a nós. Ele também tem suas fraquezas. E nós, como comunidade, precisamos estar ao lado do pastor. Na verdade, se a gente perceber, é uma colaboração mútua. E é assim que age o Espírito Santo. Outra dificuldade que eu elenquei aqui, a indiferença. O que é que vocês entendem sobre essa indiferença? Nós temos dado a atenção necessária aos nossos pastores, como servo e representante de Deus aqui na terra. Como é que nós temos agido com relação aos pastores? Qual o nosso comportamento diante de uma pregação, diante de uma exortação, diante de um projeto da igreja? Nós precisamos refletir um pouco sobre isso. Muitas vezes a nossa tendência é jogar tudo na responsabilidade das lideranças, né? Principalmente no pastor. Nós devemos rogar muito a Deus para que as nossas atitudes, as nossas orações ou as nossas ações não sejam comparadas aos fariseus e mestres da lei da época em que Jesus esteve aqui na terra, né? Todas decorrentes de indiferença. Quais foram elas? Arrogância espiritual,
religiosidade em demasia e pouca espiritualidade. A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Nós sempre temos que estar nos vigiando em relação a isso. Temos que ter muito cuidado com relação à arrogância espiritual. Isso é um perigo hoje em dia. Outra dificuldade, e aqui acho que não é nem uma dificuldade, mas mais uma característica do pastor. O pastor precisa ser ousado. O pastor que não ousa, a comunidade tende a ficar na mesmice. E nós temos a tendência de nos acomodar. Quando a coisa está fácil demais, a nossa tendência é nos acomodar. Por isso que o pastor precisa se desafiar a igreja, porque ela precisa constantemente estar em desafios para poder avançar. Uma igreja ou um pastor que não lança desafios a ele e à própria igreja, tende a ficar morna. Isso também é um perigo, né? Se a gente perceber, a história da igreja foi nos momentos mais difíceis que a igreja cresceu. Por quê? Porque ela encontrou um desafio à frente e foi adiante. Então nós também, como comunidade local, temos que entender também esse desafio. Temos que encarar os desafios, porque é por meio desses desafios que nós vamos crescer espiritualmente. E um pastor sempre tem que estar vigilante sobre isso. Ele tem que ser ousado e lançar desafios a ele e à igreja, sob pena de a gente ficar acomodado. E aí eu deixo uma pergunta desafiadora, principalmente para nós aqui que temos liberdade religiosa aqui no Brasil. Até que ponto a liberdade religiosa gera apatia? Por que é que eu faço essa pergunta? Porque nós temos notícia de irmãos que estão em países em que o evangelho é proibido. E estão lá, sendo desafiados, fazendo às vezes coisas que nós aqui temos liberdade religiosa e não fazemos. Por quê? Porque lá eles têm um desafio a ser enfrentado. Por isso que nós precisamos também aqui, né, ter desafios, porque senão a gente vai ficar apático. Precisa a gente entender que sem desafios a gente fica parado. Outra dificuldade: resistência e oposição. Por mais conciliador que o pastor seja, por mais pacífico que ele seja, ele sempre vai enfrentar oposição. É ruim a oposição? Dependendo de como ela é feita, não. Ou pode ser ruim. Porque é por meio da oposição que a gente vai indagar o pastor, vai colocar ele o que é preciso melhorar, mas a gente deve saber fazer isso. Deve saber fazer no intuito de crescer a comunidade como um todo, e não de criticar por criticar. A oposição ela deve ser inteligente e não apenas fazer por fazer, ou fazer para se destacar. Pelo contrário, a gente deve visar a comunidade como um todo. Incompreensão, outra dificuldade. Quantas vezes os comportamentos, atitudes e palavras dos pastores não são compreendidos por nós? Às vezes é dita alguma coisa que o pastor nem percebe e pode ferir alguém, e a partir disso traz uma incompreensão. A partir da incompreensão traz uma mágoa, a partir da mágoa traz um rancor. E depois que o rancor finca raízes, como é difícil restaurar. É preciso que a gente tenha muito cuidado quanto a isso.
seja sempre aberto com relação a nós, nos nossos relacionamentos e também com o pastor. Devemos lutar sempre para que o rancor não seja instaurado, porque depois que ele é instaurado, como é difícil a gente restaurar isso, restaurar uma relação que foi trincada, digamos assim. É preciso que nós nos esvaziemos do orgulho, em vez de se fechar com a incompreensão. Preciso que a gente vá e converse, seja com o pastor, seja com as lideranças, seja com os membros em geral. A gente tem que estar muito vigilante quanto a isso. Outra dificuldade: sensação de estar sozinho. Dificuldades de pastorear a igreja, eu imagino, pastor, deve ser imensa, né? Muitas vezes a gente sente uma falta de colaboração, os resultados dos projetos não são alcançados, a crítica em demasia, falta de engajamento das ovelhas. É necessário que nós nos coloquemos disponíveis para ajudar o pastor, o que ele entender que é o caminho correto para o caminhar da igreja. Preciso que a gente faça essa reflexão, para que eles não tenham essa sensação de estar sozinho. Deve ser terrível, né? Uma comunidade cheia de gente e mesmo assim nos sentirmos sozinhos. Uma dificuldade também que a gente poucas vezes pensa sobre ela: a renúncia. O que o pastor já renunciou para seguir a sua profissão de fé? E nós? O que nós já renunciamos para seguir a nossa fé? A renúncia, dependendo do que a gente está renunciando, é difícil. É muito difícil. E é justamente aí que nós vamos testar a nossa fé. O que nós temos renunciado? O que o pastor renunciou? E por fim, uma última dificuldade que eu elenquei aqui, que eu acho que é a mais difícil, é a obediência ao chamado de Deus. Não é tarefa fácil a obediência. Nossos corações ainda estão arraigados com muita coisa por aqui. E às vezes essas coisas ofuscam a nossa obediência. Na época, pastor, que eu trouxe essa palavra, eu indaguei a um pastor amigo meu do que ele entendia ser o mais difícil para o pastoreio dele. E veja as palavras dele, eu anotei aqui. A maior dificuldade é o meu próprio coração, que luta para ser obediente a Deus. Penso que a maior dificuldade está dentro de mim. Sou eu mesmo o meu maior inimigo. Apenas a graça de Deus pode me manter nos caminhos dele. Então, a maior dificuldade, né, está em nós mesmos, porque nós somos teimosos, queremos seguir do jeito que a gente entende, e nós, como cristãos, devemos seguir o que Deus determina nas nossas vidas, né? E aí eu faço um pequeno comparativo sobre algumas dificuldades com a vida de Jesus, que foi o pastor dos pastores, né? Algumas dificuldades em Jesus foram potencializadas. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí, ou as Bíblias, em Lucas. Veja que dificuldade Jesus enfrentou acerca da obediência. Lucas 22, - 39 a 44. Lucas 22, 39 a 44. Eu vou ler. Como de costume,
Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Veja que dificuldade Jesus enfrentou para obedecer a Deus. Outras dificuldades que Jesus enfrentou, que a gente poderia narrar aqui. Jesus foi traído. Pedro o negou 3 vezes. Veja, se Jesus enfrentou essas dificuldades, foi justamente para uma das finalidades, para deixar exemplo para nós. Imaginando não, certamente nós vamos enfrentar dificuldades, e o pastor também. Em muitos casos elas vão ser potencializadas na figura do pastor, e Jesus deu exemplo disso, manteve-se firme e obediente até o fim. E aí, depois dessas dificuldades apontadas, vocês poderiam perguntar: e quais são os privilégios de ser um pastor? Por que alguém decide ser um pastor? Alguém poderia falar? Cumprir a vontade de Deus. Isso é Exatamente. O pastor, na essência da palavra, obedece a um chamado divino. Aos olhos humanos, ou carnais, digamos assim, diante dessas dificuldades, parece não ter vantagens em ser pastor. Mas aos olhos espirituais, elas são muitas e são eternas. O simples fato de ser chamado por Deus, e na verdade não é simples, né? Já é um privilégio. Porque Deus lhe designou com a missão de ser pastor. Isso, por si só, já é um privilégio, né, que a gente não pode nem medir. E aí, sobre dificuldades, vamos ver o exemplo de Paulo, rapidamente. Como era a vida de Paulo antes de se converter e como era a vida de Paulo depois que ele se converteu. Se a gente perceber, Paulo, depois que se converteu, enfrentou dificuldades tremendas. E antes, a conversão, se a gente perceber, ele não tinha tantas dificuldades como depois. Depois que ele se converteu, ele enfrentou dificuldades e desafios imensos, mas ele mantinha o olhar espiritual. No olhar espiritual, Paulo perseverou até o fim, porque sabia que a sua recompensa era eterna. Outro privilégio, o privilégio de servir a Deus. Servir a Deus, por si só, é um privilégio. Quando se é escolhido ministro, é porque se presume que o escolhido possui atributos, e esses atributos são fornecidos por Deus. É Deus quem dá esses atributos para que o pastor possa seguir a sua missão adiante. O privilégio de ser escolhido por Deus para, por meio do Espírito Santo, ganhar almas. Isso também é um privilégio. Imagino eu, pastor, deve ter passado por várias experiências nesse sentido, né? De perceber que o Espírito Santo trouxe uma alma para a eternidade. Isso é um privilégio imenso.
perceber o Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas, mudando o caminhar das pessoas. Isso também, imagino eu, pastor, deve ser um privilégio imenso. Lidar de modo mais direto com as realidades eternas e com as pessoas que buscam amar e seguir ao Senhor. Isso também é um privilégio imenso. Percebam que todos os privilégios estão ligados à eternidade, né? Foge um pouco do que a gente entende de privilégio material, ou foge completamente. E o maior privilégio, saber que os frutos do seu trabalho são eternos, não são destruídos com o tempo. Os trabalhos ou os frutos colhidos pelo trabalho de um pastor ou de uma igreja, eles são eternos. O tempo não consegue destruir. E nós, qual o nosso papel diante disso? Nós devemos agradecer a Deus pela vida dessas pessoas que Deus colocou para ser o nosso pastor, para ser a nossa liderança, né? Vemos por meio deles que Deus nos ama. Deus não nos deixou à toa, né, caminhar sem destino, mas deixou essas pessoas para que nós tenhamos um norte, um guia. E por meio disso, como a gente percebe que Deus nos ama? Porque Deus não nos abandonou. E aí eu volto à pergunta inicial. O que é ser um pastor? E aí, pastor, eu vou ler algumas definições, um artigo que eu li, que algumas acho que foram ditas no início. Ser pastor é seguir a Jesus e também conduzir suas ovelhas a Jesus. Ser pastor é agir com amor pelas ovelhas e ter disposição de se sacrificar por elas. Ser pastor é estar disposto a relacionar-se com as ovelhas. Ser pastor é ter a sua base e valor no fato de ser conhecido por Deus. Ser pastor é ter sua base e valor no fato de ser conhecido por Deus. Ser pastor é reconhecer a urgência de guiar as ovelhas até Jesus e ter certeza de que elas ouvirão a voz de Jesus. Ser pastor é submeter-se à autoridade de Deus e obedecer suas ordens até o fim. Essas são algumas definições do que é ser pastor. E como eu falei, nós devemos agradecer a vida dessas pessoas que se dispõem a nos guiar, a ser o nosso líder, a ser o nosso guia. Pastor, que Deus continue abençoando sua vida e através dela, abençoando essa igreja, abençoando seu ministério. Amém? Eu posso dizer uma coisa para vocês de todo o coração. Tem gente que pode, depois de ter ouvido Alcides, e dizer assim: rapaz, a lista de dificuldades é muito maior do que a lista de privilégios, né? Acho que foi uma dificuldade umas 11, né? Os privilégios uns 4, 5. Eu vou dizer a vocês o seguinte: como é que eu vejo a questão de privilégios, eu multiplico ele pela vida de cada um de vocês. A lista, para mim, ela se multiplica pela vida de cada um de vocês. Então, eu louvo a Deus pela vida de um homem como Alcides, pela sua graça, pelo seu cuidado, seu respeito com a liderança pastoral e sua família, seus familiares como um todo. E eu estendo isso a cada um de vocês.
a cada família de vocês. Para mim, eu estava ontem conversando com a juventude, e eu dizendo a eles qual era a realidade de Joésio há algumas dezenas de anos, né? Um pouco mais de 2 dezenas de anos. A dificuldade é que quando eu casei com a Sandra, a proposta para a Sandra não era de casar com um pastor. Sandra não casou com um pastor aos olhos dela. Ela casou com um militar. Foi um militar que a cortejou, foi um militar que propôs a ela uma vida a dois e a constituição de uma família. Mas, nesse meio tempo, Deus mudou tudo na minha vida. E eu contei para eles ontem como foi difícil essa mudança. Como foi difícil. Porque isso tudo que Alcides falou aqui, a gente enfrenta no dia a dia. No dia a dia. E eu tinha algumas informações a respeito do que é ser pastor. Eu tinha algumas informações. Informações boas, mas muitas informações difíceis também de lidar. Mas Deus mudou esse negócio todo. E a forma como Ele me convocou foi uma forma que eu não tive como resistir. Eu não tive como dizer que não iria. Então eu sou muito feliz pelo privilégio de ser pastor. Eu sou muito feliz pelo privilégio de ter uma igreja, e ainda mais a igreja onde eu nasci. Deus me deu, depois de 22 anos cuidando de uma outra Grey, que cuidou de mim durante mais de 20 anos também, eu poder voltar e agora cuidar daqueles que investiram, que me deram leite espiritual e me fizeram crescer e crescer para a glória de Deus. E eu espero poder retribuir toda a graça de Deus, transbordando essa graça para vocês. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. O apóstolo Paulo, como disse Alcides, ele deixa muito claro a respeito da nossa dificuldade. E eu falo isso com vocês todo domingo. Eu sou ser humano igual a vocês. Tenho dores, tenho lutas, tenho alegrias, tenho conquistas, tenho alguns percalços no meio do caminho, assim como vocês. Não tenho dúvida disso. E Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, ele deixa bem claro: eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. O homem carnal, o homem natural, ele por si só não tem nada de bom, não é? E ele diz: porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o que bem desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que o faz, mas o pecado que habita em mim. Isso é para reconhecer a fraqueza, porque se a gente não reconhece todo dia que é necessitado da misericórdia e da graça de Deus, a gente tropeça e cai. Não tenho dúvida. E pode ser o mais humilde membro, a mais humilde ovelha, ou o mais expoente pastor, líder, se não tiver debaixo da misericórdia de Deus, pedindo a Ele que o livre todos os dias daquele mal que existe todos os dias com o nosso nome, a gente cai. Cuidado aquele que está em pé para que não caia. Eu peço a Deus isso, me dê sabedoria, me dê graça, para que eu possa cuidar da igreja que o Senhor colocou em minhas mãos, de uma forma que possa entregá-la sem mancha nem ruga, entregá-la como uma noiva bonita para o Senhor.
e que eu mesmo não seja rejeitado depois de tanta luta, depois de tanta carreira. Esse é o meu desejo, filhos. E vocês fazem parte do meu sonho, fazem parte daquilo que eu sonho. Falho, me perdoem, em nome de Jesus, aqueles aos quais eu já talvez tenha machucado de forma inconsciente, certamente. Me perdoem, mas vocês têm aqui alguém que ama vocês, que é capaz de investir tempo, de investir oração, de pedir a Deus todos os dias que cuide de vocês. Tem alguém aqui que ama vocês, tá bom? E vocês são uma igreja linda, para a glória de Deus, linda. Vocês são muito bonitos, vocês não têm ideia. Aquilo que Alcides estava dizendo aqui, a gente olha aqui, fica olhando para os olhinhos de vocês, as expectativas. Alcides, quando a gente vem mais vezes, a gente começa a ficar muito à vontade, porque a gente está em casa. E a gente começa a ver esses olhinhos e essa expectativa a gente transfere para Deus. Não se preocupe, tá? A gente transfere para Ele e Ele retorna isso para o coração de cada filho dele. E é assim que eu sei que Ele tem feito com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, continue derramando muitas bênçãos sobre nós, e que a cada dia, como diz lá em Atos, que a cada dia Deus vá acrescentando aqueles que vão sendo salvos, para a glória dele. O importante é nós estarmos dispostos, como ele disse muito bem aqui, com o coração aberto e prontos para o trabalho. Amém? Eu creio que, eu acho que Rosália, desculpem, é Karina que vai dar continuidade a essa programação. Por favor, Karina. Graça e paz, amados. Bem, nós vamos nesse momento iniciar um momento de homenagem pelo Dia do Pastor. Hoje é comemorado pelas igrejas batistas o Dia do Pastor. Outras denominações também incorporaram esse dia em sua programação. E hoje nós gostaríamos de demonstrar o nosso amor e nossa gratidão a Deus pela vida do pastor Joésio e por sua família. O nosso departamento infantil, nossos juniores, nossos adolescentes, prepararam uma homenagem ao nosso pastor. E eu gostaria de convidar os juniores adolescentes que irão iniciar essa nossa programação com uma música em homenagem ao nosso pastor.
Eu gostaria de convidar as demais crianças, no caso, que fazem parte do nosso departamento infantil, para que eles venham aqui, que nós iremos cantar uma outra música. No livro de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 15, diz assim: Eu vou lhes dar pastores segundo o meu coração. Eles vão guiar todos vocês com sabedoria e entendimento. E então vocês vão crescer e se multiplicar, e a sua terra estará cheia de gente naqueles dias, diz o Senhor. Vocês não terão mais saudade dos bons tempos, vocês não sentirão saudades da Arca da Aliança. Ela não lhes será lembrada nem construída novamente, porque o Senhor mesmo viverá entre vocês. Aqui foi falado para Jerusalém, né? Que Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor, e todas as nações do mundo se reunirão ali para adorar o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Deus nos daria pastores segundo o coração do Senhor, para que nos apacente. Tal como foi falado no texto bíblico, nós temos um pastor aqui na terra. Aqui na PIBEM, nós temos o pastor Joésio, que apacenta as ovelhas que somos nós. Mas nós também temos um pastor celestial que cuida de nós. E o nosso pastor Joésio também é cuidado por esse pastor que é divino. Essa música fala justamente disso, que o Senhor, baseado no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tal como nós dizemos para o pastor Joésio. O Senhor é o teu pastor, pastor Joésio, e nada te faltará. Jesus é o bom pastor e cuida bem das ovelhinhas, alimentando o caminho e dá água fresquinha. Ele nos livra do tentador, Ele nos livra de todo o mal. Eu reconheço a voz do meu pastor, não há outro igual.
Pastor, eu vou pedir para que o senhor venha até aqui, por gentileza. Pastor Joés, eu gostaria que o senhor viesse até aqui, por gentileza. Eu convido Sandra também a vir com o pastor. Eu gostaria de convidar a irmã Elina e o irmão Ricardo Tavares, que estarão representando nossa igreja, entregando uma lembrança ao nosso pastor. Irmã Elina. Pastor, esse é um singelo gesto de gratidão que nós temos e estamos lhe entregando essa lembrança como um singelo gesto de gratidão. Estou aqui representando a junta diaconal da igreja e nós temos muito que agradecer a vida do nosso querido amado pastor. Nós o amamos. E João 10 fala sobre o bom pastor. E o versículo 11 fala: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o bom pastor é esse que está aqui há 20 anos já como pastor. 12 anos como pastor, trabalhando e dando a sua vida pela igreja do Senhor e nos conduzindo no caminho do Senhor. O Senhor o abençoe, ele e sua família. Amigo oração que é mais fácil, né? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, que a tua paz seja uma permanente na vida do pastor Joésio e de Sandra, Senhor. Te peço que possas abençoar também as ovelhas, para que nós possamos entendê-lo e ele possa também nos entender. Que essa união entre pastor e ovelha seja a bênção, Senhor. E lá no céu nós vamos cantar tudo junto, né? Uma só igreja e um só pastor. Que a bênção do Senhor seja uma constante na vida deles e em nossa também. Em nome e por amor de Jesus, nós te pedimos e nós já te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Então, mais uma vez, eu quero agradecer essa turma bonita aqui. Realmente, vocês são lindos, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. E essa turminha aqui mais ainda, tá bom? O pastor também ama muito vocês, de coração, tá certo? Tá bom, Manu? Tu é a maiorzinha que tem aqui, ó. Viu? Deus abençoe vocês, filhos. Isso é um momento muito especial para a minha vida, para a vida da Sandra e da Raíssa, porque a gente sente verdadeiramente que essa igreja é um sonho de Deus para o nosso coração e nós esperamos ser também a realização do sonho de Deus para ela. Que vocês continuem sendo esse povo bonito, cheio de graça, cheio de vontade de fazer a vontade do Pai. E nós vamos ter uma igreja que vai fazer diferença sobre essa terra. Eu creio nisso, verdadeiramente. Engenho do Meio, em primeiro lugar, para Cristo, através da vida de cada um de nós nesta comunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, amém? Vamos nesse momento nos dirigir às nossas salas e logo mais quero convidar vocês, teremos uma programação às 17 horas, para quem gosta de música, para crianças, teremos um recital aqui às 17 horas, tá certo? Um recital externo e que vai estar usando o nosso espaço para fazer esse recital com 2 crianças aqui, tá bom? Então, pais, vocês estão convidados, se quiserem trazer suas crianças, às 17 horas aqui. E às 18 horas começamos o nosso culto noturno para a glória de Deus. Deus abençoe e muito obrigado, em nome de Jesus. A todos os pastores, que Deus os abençoe e que vocês possam ser a cada dia homens que são verdadeiras bênçãos nas mãos do Senhor, cuidando da igreja dele, em nome de Jesus. Deus abençoe meu irmão no seu ministério. Você que está em casa, Deus abençoe também a sua vida, em nome de Jesus.
Amados, eu gostaria de informar os irmãos que no salão em anexo nós temos um painel para que você possa deixar sua mensagem para o pastor. No salão em anexo nós temos um painel e eu gostaria que cada irmão passasse lá e deixasse uma mensagem para o pastor Joésio.